Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, e nós estamos estudando agora o quarto trimestre. Nessa semana, nós vamos estudar a lição de número 11, que vai ser lecionada no domingo, dia 10 de dezembro de 2023. Então, essa lição de número 11 tem como tema missões e a igreja perseguida. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar essa lição aqui e comecei a ir atrás de algumas coisas, alguns dados, principalmente no portal Missão Portas Abertas, que é, como eu já falei aqui, uma agência missionária interdenominacional e que presta auxílio, socorro, ela cuida dos missionários e suas famílias, né, os seus familiares, no campo missionário em diversos lugares do mundo e principalmente da Janela 1040. Lembra? Na semana passada nós falamos sobre o desafio da Janela 1040. Mas hoje nós vamos falar então sobre isso, missões e a igreja perseguida. Então, quando a gente for descobrindo algumas coisas, a gente fica estarrecido com o que está acontecendo no mundo, sabe? Como que tanta gente no mundo que são cristãos estão sendo perseguidos descaradamente, assim, sem nenhum rodeio. E, quero lembrar aqui, não tem nenhum órgão público internacional que se proponha a, de alguma maneira, combater esse tipo de perseguição, sabe? Porque nós vamos ver nessa lição aqui alguns tipos, mas eu estou lembrando que existem tantos órgãos no mundo, órgãos internacionais, e nesse caso eu quero colocar aqui principalmente a ONU, que tem lá a sua divisão de direitos humanos, essa coisa toda, combate à fome, não sei o quê, a erradicação da pobreza, mas que nunca acontece, né? Então, é realmente da gente ficar estarrecido com tudo que acontece e não tem um órgão público que se levante e fala, não, isso daí não pode, eles têm que ter liberdade religiosa. Não, mas não existe isso, infelizmente. Então, de antemão, eu quero dizer a você que é um cristão, que acompanha aqui o nosso canal, perceba determinadas coisas, determinados detalhes, sabe, de gente ou de órgãos internacionais que tem uma capa, tá? É só uma faceta, vamos dizer assim, de que eles socorrem, de que eles auxiliam e tal, essa coisa toda. Eles socorrem e auxiliam, se assim o fazem, com o interesse que, de alguma maneira, possa voltar para eles algum benefício. Fora isso, eles não irão se opor. Se eles acharem que alguém é ameaça, eles vão deixar que essa ameaça, tá, que eles imaginam, seja ali até mesmo dizimada. Então, infelizmente, é uma coisa que não vamos falar tudo nesse vídeo aqui. Vamos para a lição e nós vamos discorrendo aqui sobre alguns outros pontos. O texto áureo da lição está em 2 Timóteo 3,12, que diz assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Isso aqui Paulo escrevendo aos Timóteos e ele declarando, né, que todos os que querem servir a Cristo piamente, com fidelidade, com afinco, com honestidade, defendendo a causa de Cristo, padecerão perseguições. E nós vemos em vários outros trechos da Bíblia que um deles, o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão muitas aflições, tá? Mas tem de bom ânimo. E o salmista também, ele disse assim que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então são promessas, são declarações afirmativas de que o cristão fiel, honesto, que defende a causa de Cristo, ele vai padecer perseguição. E nessa lição nós vamos falar quais são os tipos de perseguições, né? De onde surgem e por quê. Então nessa primeira parte nós vamos estudar aqui esse primeiro ponto, tá? Eu quero primeiro compartilhar com vocês a verdade prática que diz assim, ó, precisamos aprender com os cristãos perseguidos
aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então o comentarista colocou aqui, na verdade prática, algumas coisas que assim, nós vamos aprender, tá? Aqui um pouquinho nessa lição, com a experiência de pessoas que realmente estão passando por perseguições absurdas, que levam até mesmo à morte. E nós precisamos entender que aqui no Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição, graças a Deus, né? Até então, nós não temos esse tipo de perseguição. E aí você pode perguntar, mas Eduardo, por que você está falando até então? Porque o próprio comentarista aqui na lição, ele vai fazer alguns comentários e eu vou ressaltar aqui na hora que isso acontecer, tá? Então vamos lá. A introdução diz assim, ó, a perseguição contra cristãos é uma realidade, ponto. Ainda que algumas mídias queiram esconder, disfarçar ou mentir a respeito disso, de que há perseguição religiosa, tá? A cristofobia, ainda que alguns meios, principalmente uma rede aí, que é um Globo, ela é uma das que quer sempre omitir as informações reais e verdadeiras. E deixa eu fazer um desabafo aqui. Irmãos, eu tenho vergonha de cristãos, gente que se diz cristão, que continua dando audiência a essa porcaria dessa televisão, desse canal de TV aí. Enfim, vamos lá. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Cristo. A perseguição não é por causa da cor da pele, não é porque tem dinheiro ou não tem. A perseguição, o comentarista deixou claro aqui, é por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Ele já deu aqui logo na introdução os 3 pontos principais. E ele colocou, olha, uma perseguição religiosa, em segundo lugar, uma perseguição política e em terceiro lugar, uma perseguição cultural. Esses 3 pontos nós vamos abordar mais à frente no estudo da lição. Então diz aqui, ó, veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio e faremos um panorama da perseguição na atualidade, refletindo ainda a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Número 1, diz assim, ó, ele tem 3 subtópicos aqui que a gente vai falar rapidinho com vocês, de forma clara, simples, bem objetiva, sem rodeio, mas sendo verdadeiro e taxativo em determinados momentos. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Nesses 3 subtópicos aqui, o comentarista vai chamar a nossa atenção para a perseguição que se iniciou com a igreja lá, tá? A igreja, que a gente pode dizer a igreja primitiva, onde se iniciou com Estevão, como ele sendo o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu pela causa de Cristo, por defender abertamente a causa de Cristo. Então, nesses 3 subtópicos, vai se basear nisso, diz assim, ó, Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga dos chamados libertos. Isso está escrito lá em Atos, o capítulo 6, a gente explica um pouquinho, a Bíblia explica um pouquinho a respeito do que aconteceu ali. Mas enfim, o texto de Atos nos mostra que ele, Estevão, passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. E aí, é o que está dizendo aqui, ele estava sendo ali perseguido e uma das coisas que se levantou, subornos, ou seja, gente sendo comprada para poder ficar contra Estevão, e falsas testemunhas, gente que estava declarando que viu uma coisa que quando na verdade não viu a respeito de Estevão. Para o quê?
simplesmente para tentar incriminá-lo de alguma maneira. Então, uma perseguição absurda. E aí, o que aconteceu? O discurso de Estevão foi tão assertivo, ou seja, tão coerente, e que a Bíblia diz que eles não tinham como refutar o discurso dele, porque ele tinha convicção do que ele defendia. Ele deu uma aula, ele explicou ali, trouxe todo um roteiro do que a Bíblia explica, e aí ele defendeu de forma concisa, verdadeira, e não tinham como refutar. E aí, é uma coisa que acontece. Hoje nós vivemos um momento em que existem pessoas, como elas não têm argumentos coerentes, sérios, que podem realmente conversar com você a respeito de determinado assunto, não só sobre a Bíblia, mas sobre diversos outros assuntos. Existe uma linha aí que eles querem logo partir para a violência. Sabe aquela coisa do amor venceu? Eles querem logo partir para a violência. Não tem argumento, aí quer partir para a violência, quer partir para as ofensas, quer baixar o nível do discurso, entendeu? E aí pregam de amor, mas na verdade, se eles pudessem matar, eles até matariam para defender as verdades, entre aspas, que eles supostamente defendem. Ponto 2 aqui. A igreja foi dispersada. Bom, vamos lá. Os primeiros cristãos... diz aqui primeiro, como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. O que aconteceu? Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. A perseguição começou, então, de uma forma muito absurda, os cristãos começaram a se espalhar, fugindo da perseguição, mas eles fugiram e aonde eles chegavam, eles continuavam falando das verdades do Senhor Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século 21. Aqui o comentarista já começa a chamar a atenção, comparando a perseguição que aconteceu lá e que acontece hoje, e que na abertura do vídeo a gente falou, estimadamente, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos. E nesse momento eu quero chamar a tua atenção mais uma vez. Meu irmão, procure se informar nesse portal Missão Portas Abertas. Vá lá, acompanhe o que acontece, tá? Ali eles têm sempre notícias atualizadas do que está acontecendo no campo missionário. Procure se informar, que vai ser importante para você. Você não vai ser enganado, não vai ser ludibriado por uma mídia manipuladora que quer disfarçar determinadas informações, principalmente para defender determinados governos ditatoriais que nós vamos ver lá na frente. Não vou falar agora não. Ponto 3 aqui. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir. Isso tudo aqui, torturar e executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas, mais uma vez, e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas no mundo. E aí ele diz aqui, mais de 360 milhões que enfrentam algum tipo de oposição. Por quê? Por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então, irmãos, para a gente terminar essa primeira parte, o comentarista foi bem claro e a gente aprende aqui. Começou lá com Estevão, a perseguição. Se levantaram alguns ali que eram políticos, eram do Senado e também eram religiosos. Por não aceitarem a religião de Estevão, o que ele estava pregando, defendendo, se insuflaram contra ele.
mentiram, subornaram e até chegar ao ponto dele ser apedrejado e levado à morte, tá? Então ali, perseguição religiosa e política, lá no começo já. E hoje em dia, a gente termina aqui essa primeira parte, e hoje em dia, muitos cristãos não estão nem aí para a política, para quem vai governar, para quem vai direcionar lá a prefeitura, o governo, o país. Não estão nem aí. Porque eles acham que a igreja não tem nada a ver com política. Eu, durante muito tempo, fui, enganado ou omitiram essa informação da minha pessoa em relação à importância ou, vamos dizer assim, como a política influencia diretamente nas coisas da igreja. Então, o comentarista colocou algumas coisas aqui que nós vimos num tempo atrás aqui, alguns anos atrás, quando nós tivemos uma pandemia. Aqui, ó, os direitos fundamentais de ir e vir, oprimir, assediar, proibir, e tudo isso vindo da área política. Então, por que você, meu irmão? Você não precisa ser especialista em política. Você só precisa, ouvir quem tem algum conhecimento em relação à política para que você fique alerta em relação às pessoas que você, com o seu voto, ou para alguns que eu vou dizer aqui, tá? E eu encerro aqui, que tem a cara de pau de dizer assim, eu não votei nem fulano, eu anulei. Você é um omisso, um frouxo, alguém que a Bíblia condena, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não seja omisso. Por quê? Quando você se omite, não quero. Você, querendo ou não, será atingido por quem assumir o governo. Seja em qual instância for. Prefeitura, estado ou federal. Não importa. Você vai ser atingido. A sua família será atingida. A sua igreja será atingida. A sua comunidade será atingida. Impactada de alguma maneira. Então, um conselho que eu dou, não seja omisso. Nas próximas eleições, procure se informar. Ainda que alguns líderes cristãos, infelizmente, omitem as informações do povo. Não querem instruir o povo. Querem deixar o povo assim, ao léu em relação à política. Eu acho isso um absurdo. Porque esses líderes têm influência. Então, se você tem influência, influencie para o bem, para a defesa da fé. Porque você vai ver nessa lição aqui, essa lição é um tapa na cara de alguns líderes cristãos que não querem se envolver, né, política, não sei o quê. E aqui o comentarista trouxe, o quanto a política influencia na perseguição à igreja, em até mesmo proibições da pregação do evangelho. E ele vai dizer em outro ponto aqui a respeito do que isso pode acontecer aqui no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E aqui é assim, a gente vai falar da revista da Escola Bíblica de uma maneira simples, bem direta e sem muito formalismo, de uma maneira que você entenda. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer de tentar tirar a sua dúvida. Se a gente não souber, a gente procura quem sabe, né? Para poder responder. Enfim, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.